parece que todo mundo tá cansado o tempo inteiro e todo mundo tá ansioso o tempo inteiro e tanta gente parece ter dificuldade de sentir prazer e de manter o foco e ter aquela sensação assim difusa de que alguma coisa não tá certa, tudo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, quando os mesmos sintomas aparecem em muitas pessoas simultaneamente, sem que cada uma delas tenha vivido um trauma pessoal que explique, vale a pena a gente se perguntar, será que alguma coisa no ambiente coletivo está produzindo isso? Dentro das teorias de desenvolvimento emocional saudável para a criança, sempre tem o conceito da base segura, que seria uma figura de cuidado previsível, responsiva e disponível. Os pais, a escola, os familiares cuidadores, essencialmente os pais, mas todos os cuidadores, né? E quando essa figura é instável, ameaçadora ou ausente, a criança cresce com desenvolvimento psíquico atendendo a estratégias de sobrevivência. Agora imagina se a gente pega essa mesma estrutura, essa jornada de desenvolvimento sem a base segura e aplica não ao desenvolvimento infantil, mas à humanidade como um todo, ou à sociedade, Brasil, o que seja. E aí quem seria essa figura protetiva, previsível de cuidado que de repente a gente não teve como humanidade ou como sociedade Brasil, né, que elas podem ser imprevisíveis, ausentes ou ameaçadoras? As instituições políticas, os sistemas de saúde, a mídia, o nosso senso de comunidade, um senso compartilhado de futuro, tudo aquilo que historicamente dava para uma criança em processo de formação a sensação de que havia um mundo confiável em volta dela. Claro que a gente só está dentro de uma metáfora. Mas a gente, como humanidade, pode ter dificuldade em construir a sensação de que há um mundo confiável à nossa volta por conta da falha dessa base. E isso pode dar uma sensação de desproteção estrutural aí, como um todo, fazendo parte da composição da sociedade. Então, quando um paciente fala, não tá difícil, não tá fácil, quer dizer, né? Não tá fácil, tá vivo nesse momento. Sem necessariamente estar vivenciando traumas específicos. Por que não tá fácil? E por que outras pessoas rapidamente compreendem o que ele quer dizer com essa frase? Então, você acorda, antes de sair da cama você já mexeu no celular, em poucos segundos você já viu um monte de notícia horrorosa, e aí vem uma notificação de alguma violência de alguém que ficou sabendo que foi assaltado, que não sei o quê, e aí tem uma mensagem do trabalho, fora do horário de trabalho, exigindo uma resposta imediata de urgência, que já te dá taquicardia, e aí você já tá morrendo de medo de ser mandado embora, e aí você fica sabendo de uma catástrofe natural em algum lugar do mundo, ou um comentário público de alguém importante que falou alguma coisa que não convém, e nada disso é o seu trauma individual, ou algo que aconteceu com você. Mas tudo isso entra em você antes do café da manhã, e de novo amanhã, e depois de novo. E aquela tríade da perturbação do self, desregulação afetiva, autoconceito negativo, dificuldades relacionais. Afeto, autoconceito e dificuldade relacional. E aí se você transfere essa estrutura metaforicamente para o coletivo, você pode ter uma desregulação afetiva coletiva, que é essa polarização extrema, raiva online, todo mundo explodindo o tempo inteiro, tudo um exagero, né? Tropeça no chão, vira aquele inferno. É um negócio sempre assim, a flor da pele, tá todo mundo assim incendiando. E aí aquela oscilação entre aquela euforia mobilizada ou um desânimo absoluto. A Copa, né? Um grande exemplo disso, um exemplo do que seria uma euforia absoluta e um desânimo. Uma anestesia coletiva, enfim. Toda essa desregulação como um todo, como uma coletividade. E tem uma qualidade afetiva reativa no debate público contemporâneo que a gente não consegue explicar só pela mídia. Tem uma coisa mais abaixo disso. E somado a isso, a gente tem um autoconceito negativo também, só que no coletivo. Um descrédito em relação ao futuro, esse país não vai pra frente, é uma sensação compartilhada de que deu tudo errado, né? Assim, aquela narrativa cultural carregada de pessimismo, de um leve apocalipse. E no longo prazo fica toda aquela coisa meio, né, nihilista de alguma forma, como se fosse o fim do mundo. E aí dentro da tríade as dificuldades relacionais a gente pode falar de uma retração das redes comunitárias. Então assim, eu e minha comunidade só, uma desconfiança generalizada, não tem cooperação, não tem ação coletiva. O outro é sempre visto como uma ameaça, nunca como um agregar. E é exatamente esse padrão fenomenológico que descreve o trauma individual, né? E aí vem a teoria do manejo do terror, que eu já falei muitos anos atrás,
nos meus primórdiozinhos de YouTube, já falei no blog, já falei para todo mundo que me conheceu na vida, e que tem a tese central de que a nossa consciência humana, da nossa finitude, então a morte, ela é certa, então, só que a gente não sabe quando ela vai vir, né? Então existe uma inevitabilidade e uma imprevisibilidade, e essa finitude, e a gente se organiza em cima dessa angústia, e a gente vai buscando coisas para amenizar essa angústia, projetos coletivos, religião, paternidade, maternidade, enfim. É como se a gente tivesse, de novo, a imprevisibilidade e a inevitabilidade da morte pode fazer a gente se organizar em pequenos polozinhos e defender esses polozinhos com a nossa vida para poder amenizar essa angústia de estar vivo. E tudo isso casa. São teorias, né? São filosofias em cima disso tudo, mas eu valorizo muito isso por conta da sensação compartilhada. Qualquer pessoa que fala não tá fácil, tá vivo hoje, ou nossa, os últimos anos foram pesados, quase todo mundo entende, sem precisar de mais detalhes. E é como se a gente enxergasse a sociedade como uma única pessoa e ela estivesse vivenciando um TEPT-C, um transtorno de estresse pós-traumático complexo. E a importância disso é que, na minha opinião, se eu não tenho diagnóstico nenhum formal, nosológico de doença, se eu também não tenho TEPT-C individual, não tenho TEPT-C, não passei por esse ambiente traumatogênico no desenvolvimento da minha infância e adolescência, não significa que eu não vá vivenciar ocasionalmente sensações muito parecidas com essa. E talvez eu vá vivenciar isso por conta de um TEPT-C coletivo. É muita viagem?